Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso número 42 em diante. Vamos ter uma breve meditação. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 42 em diante. Está muito calor aí, gente? Mas está tranquilo, não está? Se a gente ficar quietinho, tudo dá certo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 42 em diante. Nos diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós estamos aqui neste lugar porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito de ouvirmos a palavra do Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor Jesus, por favor, que Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, de tudo aquilo que não honra o Senhor em nossas vidas. Essa palavra é poderosa, ela é como um martelo que despedaça a penha, ela é como uma espada que penetra no nosso coração. Eu lhe peço que nessa noite, mais uma vez, isso aconteça em nossas vidas. Nós te oramos e lhe pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria falar sobre o seguinte tema: tornando-se grande no reino de Deus. Tornando-se grande no reino de Deus. Jesus, aqui em Marcos, deixa muito claro qual era a sua missão. Ele veio com um propósito: morrer. Se você voltar um pouco aí, no capítulo 8, verso 31 e 32, muito conhecido esse texto, nos diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Se você olhar aí também no capítulo de número 10, capítulo 9, verso 30, nos diz assim: E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Se você vai no capítulo de número 10, verso 32 em diante, olha que nos diz: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes admiravam-no e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Então, em todo momento, nós vemos Jesus falando acerca o quê? Da sua morte. Jesus é diferente de todos os outros religiosos que pisaram na terra. Todos os outros religiosos tinham uma missão: eles queriam tornar-se exemplos. Jesus tinha uma outra missão. Ele se tornou um exemplo também, lógico, mas a missão principal de Jesus era morrer. Difere de todos os outros líderes religiosos. Isso tinha que ficar muito claro para quem? Os discípulos. E Jesus começou a falar isso abertamente. Mas, incrivelmente, os discípulos não entenderam. Eles não compreenderam que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido.
Aqui em Marcos 10:45, tem um dos textos mais conhecidos que nós lemos, de toda a Bíblia. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A missão dele. Mas de repente nos diz a história que Tiago e João, discípulos, chegaram perto do Senhor e lhe fizeram um pedido. Eu fico tentando assim imaginar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos pedidos tolos nós fazemos a Ele, não é? Às vezes nós pedimos coisas que depois nós mesmos arrependemos. E aqui eles estão fazendo um pedido que é muito interessante. Senhor, quando vieres o teu reino, toda a tua glória, nós queremos assentar à sua direita e outra à sua esquerda. Ou seja, nós queremos, eu quero ser o ministro da fazenda ou da economia, ou eu quero ser o chefe do gabinete. Aí Jesus falou, Pedro, ou melhor, Tiago e João, vocês não sabem o que estão pedindo. O cálice que eu vou beber é um cálice terrível. Nós podemos beber. Aí falou, de certa forma vocês beberão mesmo, porque vocês vão morrer também. E no futuro eles iriam passar por muitas lutas. Mas Jesus está dizendo para eles, vocês não compreenderam nada. Vocês estão querendo buscar os primeiros lugares. Vocês querem status. Vocês querem o quê? O poder. Vocês querem estarem no topo. Porque vocês acham que isso vai fazer de vocês grandes no reino. O fato de vocês dominarem as pessoas. Assim fazem os governantes. Não é? Mas no reino de Deus não funciona desse jeito. O que vai de fato fazer com que vocês sejam grandes é o amor, generosidade, o sacrifício, o cuidado de uns para com os outros. Quando vocês fizerem isso, as pessoas à volta de vocês, só de pensarem, de vocês se retirarem, vão ficar angustiadas, porque a presença de vocês vai ser tão agradável, vai gerar um impacto tão grande, tudo por causa do amor, do altruísmo, da doação, do sacrifício, da generosidade. É sobre isso que nós queremos falar. Quer se tornar grande no reino de Deus? Eu vou tratar a respeito de 3 questões, para que você se torne alguém grande no reino dos céus. Vamos falar sobre servir, doar e sacrificar. Você guardou? Repita comigo. Servir, doar, sacrificar. Vamos dar de novo? Servir, doar, sacrificar. É sobre isso que nós iremos falar. Quando nós olhamos logo no verso 44, nós vemos aí a missão que nós temos, de servir, porque foi a missão de Jesus. Olha o que nos diz o texto, verso 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Servir. Quer se tornar grande? Quer ser alguém de proeminência no reino de Deus? Alguém que de fato faça a diferença? Qual que é a primeira atitude? Servir. Servir. Quem quiser ser o primeiro, será servo. Alguns anos atrás, muitos anos, eu me deparei com uma cena muito ruim. Um oficial havia sido eleito numa comunidade evangélica, tinha sido eleito como diácono. Só que com o tempo ele procurou o pastor. Ele falou assim, pastor, eu não quero ser mais diácono. Aí o pastor falou assim, por quê? Ele disse, diácono é porteiro de igreja. Só serve para isso. Abrir igreja e fechar a igreja. Aquele pastor falou, você não entendeu nada. Você não compreendeu nadica de nada. O maior privilégio que você tem é servir o Senhor na obra, independente de onde você esteja, independente do ministério que você esteja exercendo, é um privilégio. E esse pastor falou assim, realmente, você é porteiro mesmo. Aí ele falou, porteiro? É. Você abre portas para que pessoas conheçam a Jesus.
Você tem a possibilidade de receber pessoas que nunca conheceram Jesus e mostrar para elas o caminho. Quando o seu pastor prega, você está pregando juntamente com ele, porque você, com o seu cuidado, com a sua educação, arrumou um lugar para que aquela pessoa se sentasse. Você serviu a Deus. É privilégio. Quando nós falamos de servir, algumas coisas que não cabem na vida de um servo. Soberba. Soberba. João Batista disse acerca de João: eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu não tenho essa dignidade, tamanha a sua grandeza. Isso mostra a humildade. Se existe um pecado que é terrível aos olhos de Deus, é a soberba. A soberba é o pecado luciferiano. É o principal dos pecados. Lúcifer, o diabo, quando você lê relatos bíblicos, e há textos que são, por inferência, através de deduções, nós chegamos a essa conclusão, que se referem a próprio Satanás, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, profecias que falam de reis ou outras situações, principalmente Ezequiel 28, que fala que rei de Tiro, o rei de Tiro era um rei muito forte, tinha muito poder, muita riqueza, e diz que ele se exaltou. Aí ele começa a escrever como se fosse a queda de Satanás, querubim da guarda ungido, até que se encontrou iniquidade em ti, a soberba. Existe um pecado que Deus abomina, ele abomina a todos, mas o pecado que Deus abomina é soberba. E de vez em quando esse pecado vem até nós, não é? Quem nunca disse aquela frase assim: quem ele pensa que ele é? Eu creio que todos nós talvez já falamos essa frase. Quem ele pensa que ele é? Quem nunca olhou alguém de cima para baixo? A pergunta é: será que isso cabe na vida de um servo? Soberba. Quando nós falamos de servo, não cabe a vaidade. Um pastor estava tendo uma grande dificuldade em um ministério da sua igreja, uma comunidade local. E, devido à vaidade, muitas pessoas estavam brigando. Aí o pastor chegou e falou: eu tenho a solução para todos os problemas de vocês. Aí todo mundo: qual, pastor? A partir de hoje, eu vou delegar outro ministério para você. Só que esse ministério trazia muita evidência na comunidade. Todo mundo aparecia. Aí o pastor: a partir de hoje, vocês vão ficar responsáveis pelas visitas nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Mais da metade falou: ah, pastor, isso não dá para nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos aparecer e não servir. Muitas vezes é a nossa vaidade que está em jogo. Sabe o que não cabe na vida do servo? Ira. Às vezes acontece alguma coisa com você na comunidade, e às vezes você tem um dom. Aí você fala assim: a partir de hoje, eu não faço mais isso. Por quê? O seu ego foi ferido. Tocaram o seu ego. Aí como é que você pune? Não servindo as pessoas. Não faço. Eu não vou fazer. Agora que eles se virem. Isso nunca foi espírito de servo. Eu faço porque Deus mandou eu fazer. Eu faço para a glória dele. Servir tem uma outra coisa que não cabe: preguiça. Ser crente é fazer hora extra. Simão Cirineu voltava do campo. Você conhece a história. E ele foi chamado a carregar a cruz naquele dia. Voltava do campo cansado. Tem dias que nós estaremos o quê? Cansados. Mas você precisa aprender a servir mesmo cansado. Ô pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Pastor, o senhor vive pela igreja e para a igreja. O senhor tem até remuneração. É tudo verdade. A igreja me sustenta e me sustenta dignamente. Mas eu vou te dar agora um exemplo. Antes de eu ser pastor, eu fui ovelha como você. Eu posso falar com total propriedade. Voltava do trabalho, em Belo Horizonte,
lugar complicado que eu morava. Só morei em lugares difíceis, só lugares abençoados. Pindorama e depois Céu Azul. Trabalhava numa congregação no bairro chamado Lagoa. Se você souber como é o Lagoa, você nem passa lá. Lugar complicadíssimo. Abriram uma congregação no bairro Lagoa. Um presbítero foi para lá. Ele chamou outro rapaz, o rapaz não queria ir. Eu falei, não, eu vou. Era pertinho. Eu andava da minha casa até o Lagoa durante a semana inteira. E voltava nos trabalhos de congregação. Só 7 quilômetros para ir e voltar, a pé. 14 quilômetros fácil. Depois do trabalho cansado. Culto de quarta-feira, podia estar quebrado. Estava na igreja, com os irmãos. Então, quando a gente fala assim, pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Mas tudo requer de nós também prioridade, iniciativa, vontade de servir a Deus. Não cabe na vida do servo ser crítico o tempo todo. Tem pessoas que matam outros irmãos. Criticam o tempo inteiro. Nunca está bom. Crítica, crítica, crítica. Podemos, de certa forma, com sabedoria, conversar com a pessoa para que ela possa fazer melhoras. Mas há momentos também que você tem que deixar que a pessoa faça da forma dela, do jeito dela, para que ela possa ter o crescimento pessoal dela também. E nos erros, ela vai aprender muitas coisas. Quando nós falamos de servir, guarde isso. Servir requer humildade. Lembra de João capítulo 13? Está no contexto desse texto que nós acabamos de falar. Eles estão discutindo sobre quem é o maior, e Jesus depois, ali, horas antes de morrer, no cenáculo, ele pega os discípulos estão ali todos sentados, ele manda que eles se assentem, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Provavelmente eles andaram por ruas empoeiradas, e ali Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Por quê? Era comum naquela cultura, quando chegavam em alguma casa e a pessoa tinha recursos, eles pegavam o pior escravo e colocavam ele nessa função, de lavar os pés. E Jesus está ensinando isso para os discípulos. Eles chegaram no cenáculo, naquele lugar, e o que eles descobriram? Ali tinha água, tinha toalha, mas faltava quem? O servo. Nenhum disse assim, eu estou aqui, eu vou fazer. Aí o que Jesus faz? Jesus toma a frente e começa a lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles, assim vocês devem proceder, com humildade, servindo uns aos outros. Por que nós precisamos de igreja? Porque a igreja nos humilha. Você está entendendo? Por isso o movimento desigrejados é um movimento satânico, ao meu ver. Porque as pessoas querem ser autossuficientes, querem viver para si mesmas. Isso é totalmente contrário ao Evangelho. O Evangelho é servir uns aos outros. E quer um lugar melhor do que isso? Para nos humilhar? Para baixar nossa bola? E falar, olha, menos? Aqui é para você servir? Então, quer se tornar grande? Você precisa aprender o quê? Servir. Servir é prova de amor. Pedro negou Jesus. E quando Jesus chega diante dele, para poder restaurá-lo, ele fala assim com Pedro, Pedro, tu me amas? Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, me sirva. Prove, pastoreie as minhas ovelhas. Você quer provar que ama a Deus? Sirva os seus irmãos em Cristo. Pastor, como eu posso servir? Vamos fazer algo agora prático? Para você entender? O que você sabe fazer? Talento que você tem. Pense agora. Que você poderia colocar à disposição de alguém. Da sua comunidade. Qualquer talento. Qualquer coisa que você faça. Faça bem. O que você está disposto a fazer? De graça. Muita gente não vai ter dinheiro para poder pagar o que você, de repente, tem para poder oferecer. Quanto tempo você está disposto a dedicar a isso? Está pensando? Outra coisa importante. Quanto de dinheiro você está disposto a investir? Como assim, pastor? De graça, o meu tempo
E ainda dá o dinheiro? É, bem-vindo. Talvez você não saiba, mas aqui na igreja tem um tanto de gente que está fazendo isso. Várias pessoas colocam dinheiro do próprio bolso em ministério. Você faz isso? Isso é servir. Isso é servir a Deus. Foi isso que Jesus chamou a fazer. É isso que a Bíblia nos ensina. Pastor, eu não me enquadro no sistema eclesiástico. Nada dentro da comunidade eu sei fazer. Então, faça alguma coisa. Vá visitar o orfanato, vá visitar asilo, vá visitar a creche, vá abençoar alguém que está com alguma dificuldade financeira, precisa de uma cesta básica, mas sirva a Deus no nome de Jesus, meu irmão. Nós nos reunimos aqui domingo após domingo, não apenas para adorarmos a Deus, nós temos que entender que nós temos que servir uns aos outros. Isso vai trazer para você satisfação pessoal, inclusive. New York Times, em 2007, fez uma matéria através de várias pesquisas por um grupo de psicólogos. Eles trabalharam com o seguinte tema: felicidade 101%. Felicidade 101%. É no nome, uma série de mensagens. Eles fizeram pesquisas mesmo, psicólogos norte-americanos. Quem deu esses dados foi um autor norte-americano chamado Timothy Keller. E ele dizia o seguinte, que após essas pesquisas sobre a questão da felicidade, descobriram algumas coisas. Há pessoas que gostam de comprar muito, gastar muito para poder ter felicidade. Isso gera nelas uma o quê? Rotina hedonista, só para elas mesmas. E perceberam que quanto mais elas fazem isso, menos felizes são. Então você fica preocupado demais. Smartphone, iPhone, carro, tal, você vai comprar e você não vai ter felicidade. Você vai ter aquele momento, mas cada dia você vai querer mais e mais, e mais e mais. É por isso que nós percebemos um índice altíssimo de desespero, de angústias, até mesmo tentativas contra a própria vida em faixas ou ramos ou contextos de pessoas que têm muito dinheiro. É muito comum. Mas eles descobriram através das pesquisas. O que eles descobriram? Que pessoas que são doadoras, pessoas que ajudam umas às outras, elas são mais felizes. E eles fizeram pesquisas não apenas entre religiosos, com pessoas que são até mesmo ateus, mas que ajudam uns aos outros. Então, quando você serve, você abençoa o outro, você é abençoado. A felicidade vem na sua vida. Olha que coisa interessante. Pesquisas comprovadas. Uma visão realista sobre servir. Às vezes você será injustiçado. Às vezes você está servindo, abençoando as pessoas, até mesmo uma comunidade. Você vai receber ingratidão. De repente alguém vai criticar você. Pode acontecer. Mas eu quero dizer para você que muitos homens passaram por isso. A Bíblia fala na galeria dos heróis da fé que homens que pregaram o evangelho, queriam fazer o bem para as pessoas, foram torturados. Alguns foram cerrados ao meio. Alguns foram mortos, apedrejados. Todos que estavam servindo a Deus. Injustiças acontecerão. Mas eu quero dizer para você que a coisa mais importante vai acontecer na sua vida. A bênção de Deus. É isso que é importante. Eu gosto muito do autor de Hebreus que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, quando você abençoa alguém, quando você serve a Deus, você serve o seu irmão, Deus não vai esquecer. Está entendendo isso? Cada vez que você abençoar alguém, Deus está vendo o que você está fazendo. E Ele não vai esquecer disso. E a Bíblia fala a respeito de quê? Da eternidade, do galardão, daquilo que nós iremos receber. Quer tornar-se grande? O que Jesus fez? Servir. Segunda coisa, quer tornar-se grande? Aprenda a doar. Doar. Olha o que diz o texto aí em Marcos, capítulo 10, verso 45. Olha aí. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida.
Doar. Doação. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas coisas ainda não estavam no lugar. E conta que em certo país, muita fome. E de repente, uma criança estava olhando a vitrine, 2 soldados tomando café. E aquela criança estava com fome. Um soldado ficou incomodado com aquilo e decidiu abrir a porta e ir na rua. E levou um pedaço de pão para aquela criança. Quando ele deu pão para aquela criança olhou e disse assim: o Senhor é Deus? Ela é pequenininha. Sabe por quê? Na cabeça das pessoas, quem dá algo para alguém é quem? É Deus. Quando nós doamos, nós nos parecemos com quem? Com Deus, com Jesus. Havia um conde no século XVIII, na Alemanha, chamado Conde Van Zinzendorf. Nome difícil, né? Este homem montou um grupo numa fazenda que era sua propriedade. E ali várias pessoas eram recebidas. Ele era crente, adorava a Deus. Mas quando esse homem era muito novo, na sua adolescência, ele foi fazer uma excursão em certo lugar. E quando ele chegou no museu, ele viu um quadro. Ele viu um quadro de quê? De Jesus com uma coroa sobre a sua cabeça. E embaixo do quadro havia uma inscrição. Sabe qual que era a inscrição? Fiz tudo por ti. O que tu fazes por mim? Fiz tudo por ti. O que tu fazes por mim? O que nós temos feito para Deus? O que você tem feito para Jesus? Sua vida, com aquilo que Ele lhe deu, com talentos, com bens, com recursos materiais. Você é uma pessoa generosa? Você abençoa o seu próximo? Nós temos vários inimigos no que se refere à generosidade. Nós vivemos hoje no mundo o quê? Materialista. O negócio é só ter, ter e ter. Vivemos um mundo competitivo. Você não tem que ser bom, você tem que ser o melhor, você tem que ser o número 1. Então tem que ter tudo melhor do que os outros. A banalização da vida. Então o ser humano é tratado como qualquer coisa. Às vezes não estamos nem aí para as lutas e para as necessidades das pessoas. Já ouviram falar que na Palestina tem 2 mares muito famosos? Um conhecido como Mar da Galileia. Está aí na Bíblia, não está? Vocês já ouviram falar. E tem um outro mar, Mar Morto. Sabia que o Mar da Galileia, em volta dele, tem muita vida. Muito verde. O Rio Jordão deságua dele e ele deságua em outros lugares. Em contrapartida, temos o Mar Morto. O Rio Jordão deságua nele, só que o Mar Morto não vai para lugar algum. Ele está abaixo do nível do mar. Ele só recebe. Mar da Galileia tem vida, porque ele doa vida. Mar Morto só tem morte, porque ele o quê? Só recebe. Quem só recebe nunca é abençoado, nunca é feliz e nunca é próspero, na verdade. Doar. Eu lembro de uma história na Bíblia sobre o bom samaritano. Vocês já ouviram falar sobre isso? Um homem foi assaltado, estava à beira do caminho, e ali desceram o sacerdote, que passou distante, e o levita, que também passou distante. Um homem que era samaritano, ele pega esse homem, limpa suas feridas, e leva até uma hospedaria, e ainda paga a hospedaria. É um texto muito conhecido. Por que o bom samaritano ajudou aquele homem? Por que nós devemos ajudar essas pessoas? Já vou pensar sobre isso? Há um ditado judaico que é terrível, que diz assim: se você ver um cego, chute-o, porque você deve ser mais misericordioso do que Deus. O que você acha disso? Se você ver um cego, chute-o, porque você deve ser mais misericordioso do que Deus. Sabe por que esse ditado era muito comum em Israel? Porque as pessoas achavam que aquelas pessoas eram pobres, ou eram cegos, ou eram mendigos, porque eles estavam em pecado contra Deus. Que coisa terrível, né?
E muitas vezes nós vemos pessoas em certas situações e nós falamos assim: ele escolheu isso. Talvez, mas será que toda vez é assim? Será que essas pessoas à nossa volta realmente tiveram alguma escolha? Você já parou para pensar nesse negócio? Quando a gente vê moradores de rua, tem alguns que querem, eu conheço certos trabalhos, que querem ficar mesmo, optam. Mas será que são todos? Será que todos tiveram escolha? Será que é verdade isso? Escolheu assim. Se ele quisesse alguém e tivesse estudado, ele teve as mesmas chances. Será que ele teve as mesmas chances que a gente? Será que eles foram criados com um pãozinho quente que a mamãe buscava na padaria de manhã? Será que eles tiveram uma família estruturada como você? O que a gente vai fazer? Chutar essas pessoas? Por que nós devemos cuidar de pessoas assim? Porque a Bíblia diz que essas pessoas foram criadas segundo a imagem e semelhança, o quê? E de Deus. E se vemos essas pessoas e não nos importarmos com isso, nós somos como animais irracionais. Bicho que faz isso. Deus criou seres humanos com a sua imagem, com a sua semelhança. Deus colocou em nós a bondade dele. Isso tem que ser revelada na vida das pessoas. Quer tornar-se grande? Aprenda a ser o quê? Doador. Aprenda a ser um doador. O que você doou esse ano? Você doou algo para alguém pobre? Você abençoou algum pobre aqui nessa terra? Ou nós nos preocupamos apenas com o nosso tênis, com o nosso carro, com a nossa roupa, com o lanche depois do culto? Só isso que nós nos preocupamos? Essa é a nossa vida? Vai ficar nisso? Quer tornar-se grande? Sirva. Seja um doador. Quer tornar-se grande? Sacrifique. Sacrificar. Olha o que diz o verso de número 45. Olha aí. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. O que é isso? Sacrifício. Sacrifício por amor. Isso é evangelho, gente. Jesus sacrificou por amor. Nós temos feito sacrifício em nossas vidas por amor às pessoas? Seja sincero. Você tem feito sacrifício para poder amar as pessoas, cuidar das pessoas? Meus irmãos, eu tenho assim muitas lembranças e exemplos maravilhosos da minha vida. Eu já contei para vocês aqui algumas histórias acerca do meu tio, o Tichão. Tichão estudou até a 4ª série, mas um homem com a mente brilhante, muito inteligente, não teve chances para poder estudar. Literalmente foi isso. Gostava de ouvir rádio o dia todo, notícias, lia sobre questões do mundo, geografia, história, política. Uma pessoa culta, com pouco nível de instrução escolar, acadêmico falando. E o Tichão, ele sempre foi muito querido por nós, porque sempre teve uma palavra muito firme e sempre foi muito amoroso conosco, com a nossa família. A gente morava do lado e ele tinha um bar. E durante muito tempo ele vendeu várias coisas. Nosso aniversário, quando acontecia, ele chamava um dos sobrinhos, nós íamos até lá, e ele sempre fazia uma sacola surpresa. Ele me dava um baré-cola. Vocês não tiveram infância, gente. Quem não tomou baré-cola não teve infância. Sinceridade, não é verdade? Baré-cola era um negócio espetacular. Pão com mortadela, salame, né, para alguns. Suspiro. Sorvete de Maria Mole. Oh, coisa boa. Pé de moleque. Chiclete. Eu dava uns 10, eu abria, eu colocava os 10 dentro da boca. Oh, coisa boa, que tanto chiclete dentro da boca, não é? Maravilhoso. Era uma alegria tremenda que tinham fazer isso conosco. Tinha poucos recursos. Nós mudamos dali,
e fomos morar no bairro Céu Azul. Do bairro Céu Azul até o Pindorama, 2 ônibus. Tinha que ir no centro da cidade e depois ir para o Céu Azul. Era uma viagem, pelo menos 1h30, 2 horas, contando os 2 ônibus. Até você pegar pelo menos isso. Que tinha nesse período, o bar acabou, fechou, ele era aposentado. Vivia apenas com um salário. Um único salário. E a gente sempre queria ver e ele não tinha condições de ir até a nossa casa. Ele também tinha 5 filhos. E ele cuidava da família. Mas ele amava demais a gente. Nós crescemos, os filhos foram crescendo, e o Tiquinho ali aposentado, vivendo com um salário. E ele parou de ir à nossa casa. Um dia, meu irmão foi lá, Tiquinho, por que você não está indo mais na nossa casa? Ele falou, ô Luiz, sabe que eu vou na sua casa? E meu coração corta, porque é até difícil falar isso. Eu fiquei emocionado toda vez que ele falava isso. E eu lembro que ele falou assim, eu não posso ir na casa de vocês, porque eu fico muito triste que eu não posso levar nada para vocês. Eu queria poder ir lá e ajudar vocês, porque eu sei que vocês são pobres também. E eu lembro que a minha irmã, Renata, com muito esforço, muito inteligente, ela passou na universidade, na UFMG, em matemática. Um curso dificílimo, rebenta com a cabeça, desgasta muito. E ele um dia chegou em casa, que surpresa, o Tichão, com um pacotinho, e falou assim, Renata, eu consegui juntar. Aqui tem um dinheiro que eu acho que dá para o seu primeiro livro na faculdade. Sabe o que é isso, gente? Amor. Sabe o que é isso? Sacrifício. É assim que nós amamos as pessoas. Você quer tornar-se grande no reino? Você tem que o quê? Sacrificar. Amar de forma sacrificial. É aquilo que o apóstolo Paulo falou à igreja de Tessalônica. Recordando diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Amar gente que gosta da gente é muito fácil. Amar gente que sempre nos responde positivamente é muito fácil. Agora, Jesus está dizendo que você tem que amar sacrificialmente aquele que você às vezes não bate bem, aquele que às vezes você não concorda muito. É este o amor que Deus quer que nós tenhamos. É fácil? Lógico que não. Olha o que Pedro escreve da seguinte forma, lá no capítulo 1, verso 22 de sua epístola. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amar ardentemente, o sentido do texto é esticar, ou seja, amar tem que ter sacrifício. É amor esticado. Tem que se sacrificar, não é? Sacrifício, sabe o que significa muitas vezes? Conviver com pessoas complicadas, gente que vai te machucar, mas você vai sacrificar e você vai perdoar. Sabe o que é amor sacrificial? É aprender a perder. É de vez em quando você abrir mão por amor, você aceitar uma posição que muitas vezes você não concorda, mas para você não perder aquela pessoa, você abre mão. Isso é sacrificar. Sabe o que é sacrificar? É não deixar-se vencer pelo orgulho. Guarde isso. Não é possível viver sem dizer, eu estava errado. Você vai ter que falar isso uma hora. Você está entendendo? Eu estava errado. Outra coisa importante, não é possível viver sem ser contrariado. Alguém vai te contrariar. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu pastor, alguém vai contrariar você. Outra coisa importante, não é possível ganhar todas. Isso é sacrificar. Amor sacrificial. Sacrificar significa pedir perdão. A pergunta é, quer tornar-se grande? Você quer se tornar grande no reino de Deus? 3 coisas. Servir, doar e sacrificar. É o preço. Está disposto a pagar, meu irmão? Está disposto a pagar, minha irmã? É o preço do reino. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus.
Vamos falar com o nosso Deus. Ele está aqui. Servir. Fale com Jesus agora. Senhor Jesus, me faça um servo verdadeiro do Senhor. Fale com Deus. Deus, tire de mim todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Tire de mim todo desejo de primazia, de reconhecimento. Traga, Deus, em mim uma humildade verdadeira. Fala com Deus. Deus, me ajude, por favor, a servir o meu irmão, a servir a comunidade que eu estou congregando, que eu estou inserido. Fale isso com Deus. Fala com Deus. Deus, me ajude a ser mais doador, mais generoso. Tem pessoas que precisam tanto da minha ajuda. Agradeça a Deus agora por aquilo que Ele tem lhe dado, mas ao mesmo tempo peça perdão. Senhor Jesus, perdoe, porque muitas vezes eu sou tão egoísta. Eu quero tudo só para mim. Eu quero o melhor para mim. Eu quero todo o dinheiro para mim. Eu quero tudo para mim. Fala com Deus, me perdoe. Me ajude a ser doador. Abençoar aqueles que sofrem. Aqueles que são pobres. Aqueles que porventura passam privações terríveis. Me ajude a estender a mão para essas pessoas, que elas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Tire do meu coração, Deus, todo o materialismo. Não me deixe ficar apegado a essas coisas que irão acabar. Não permitas que eu fique juntando tesouros aqui na face da terra, que eu venha de fato juntar tesouros nos céus, que eu esteja preocupado com o galardão. Isso significa servir, doar, sacrificar. Me ajude a sacrificar pelas pessoas, amá-las de verdade, a impactar a vida delas de maneira diferente, mudando a vida delas, abençoando cada uma delas. Me ajude a amar as pessoas difíceis, aquelas que me ferem, aquelas que me magoam, aquelas que me criticam. Me ajude, Senhor, a amar essas pessoas. Me ajude a amar os meus irmãos que são diferentes de mim, que pensam de forma diferente, de maneira diferente. Me ajude a perdoar aqueles que me machucam. Me ajude, Deus, por favor. Me ajude a viver o verdadeiro evangelho. Tiago e João queriam ter a primazia, não compreenderam que para se tornar grande no reino do Senhor, tem que servir, tem que doar, tem que se sacrificar. Esse é o princípio do teu evangelho. O Senhor morreu naquela cruz, ali nós vemos o Senhor servindo, ali nós percebemos o Senhor doando, e ali fica claro para nós o Senhor sacrificando. É o evangelho de Jesus Cristo. Por favor, Jesus, tira do nosso coração todo egoísmo, tira do nosso coração todo, Pai amado, egocentrismo, no nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Faça de nós servos verdadeiros do Senhor. Espírito Santo de Deus, confirme essa palavra em nossas vidas, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus.